Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ronan Vico, eu sou analista e desenvolvedor de sistemas e hoje eu atuo mais como especialista em VBA. Se você não me tem no LinkedIn, peço para me adicionar, porque esse vídeo é por causa do LinkedIn. Eu havia feito um post lá e eu pedi 300 likes em troca de uma videoaula gratuita, onde eu ia ensinar vocês a fazer um formulário que eu havia postado. O post é esse aqui. Se você não me tem no LinkedIn, não se esqueça de ir lá e me adicionar. O post é esse aqui. A videoaula era para ensinar a fazer este formulário aqui, que no caso foi feito no Access, mas também dá para ser feito em qualquer plataforma ou até mesmo no Excel. Eu vou ensinar para vocês a lógica de como fazer esse formulário para que vocês consigam aplicar essa lógica em qualquer ferramenta que vocês forem utilizar a programação. Então eu peço para vocês me adicionarem no LinkedIn sempre para ficarem atentos e eu espero que vocês gostem da aula para aprender a fazer este formulário aqui. Este formulário nada mais é de um formulário onde eu coloco imagens e eu vou mexer o mouse, ele vai mexer o olhinho ali, ó, mexer o olhinho seguindo o meu mouse e quando eu for digitar, ele acompanha e quando eu for digitar a senha, ele vai esconder o olho. Beleza? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês gostarem, me ajudem a compartilhar, porque é um conteúdo gratuito, então é muito difícil para a gente que está criando esse conteúdo chegar a mais pessoas e sem ganhar nada por isso. Então eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo se você gostar dessa aula, beleza? Muito obrigado e vamos para a aula. Bom, galera, antes de começar, eu só quero deixar claro que eu não tô com saco para ficar cortando o vídeo, então eu vou fazer uma aula fluida, ensinando, mostrando todo o sistema que eu fiz, como que eu fiz o passo a passo, e vai ser separado em duas etapas. Então primeiro eu vou mostrar como fazer, como eu fiz a lógica, como você deve entender a lógica, e depois a segunda parte, e mais simples, vai ser mostrar o código feito de como movimentar os objetos. Por quê? Eu quero que vocês foquem aqui na lógica de como fazer o formulário e não na codificação, no código. Por quê? Você entendendo a criatividade, entendendo como foi feito, o porquê das coisas serem feitas, você consegue aplicar esses mesmos métodos, essas mesmas criatividades que surgem, que eu acabo desenvolvendo aqui nos seus projetos. Então, a minha meta é passar para você um pouco do que eu faço para que você consiga aplicar no dia a dia, aí no seu sistema, nos seus projetos, beleza? Então, aqui para o Access, então vou mostrar para vocês o formulário está aqui. O que eu vou fazer para a gente entender a lógica, tá? Eu vou fazer uma cópia dele, para eu conseguir ver os objetos sem atrapalhar, sem estragar o nosso original. Então eu vou colocar aqui uma cópia do nosso formulário, vou em modo design para ver tudo que eu tenho dentro desse formulário, mas lembrando que eu estou fazendo aqui pelo Access porque foi onde eu fiz o formulário, mas vocês poderiam fazer no Excel ou em qualquer plataforma, em C#, não importa, o importante é vocês entenderem a lógica que está sendo aplicada aqui. Então eu vou apagar esse quadrado grande que está aqui, que vai me atrapalhar, eu vou deixar um pouquinho maior aqui, ocultar essa barra para a gente conseguir ver direitinho tudo que está sendo feito aqui, e eu quero ver tudo que eu tenho no meu formulário. Eu tenho aqui, ó, um olho fechado, certo? Vou tirar até pra gente ver, e um olhinho menor. Ao tirar isso aqui, eu acho que vocês conseguem entender a lógica já. Se vocês pensassem como você faria aquele formuláriozinho que você viu no começo. É bem simples. Tem três lógicas que a gente vai aplicar aqui, que é a lógica de quando eu digitar meu password aqui, certo? Quando eu digitasse a senha, o menininho fecharia o olho, porque ele é um menino bom e não quer saber sua senha, não quer te hackear. Então, eu colocaria a imagem por cima do olho, fazendo assim, dando a impressão de que ele estaria fechando os olhos. Então, a primeira lógica é bem simples. Quando o cursor entrasse no meu texto de digitação de senha, fechasse o olho. Essa é uma lógica, que é a lógica mais simples. A segunda lógica seria a seguinte. Quando eu entrasse no usuário aqui, o olhinho começaria a seguir o meu cursor. Então, na posição inicial seria essa, e quando eu começasse a digitar algumas letras, o olho começasse a dar uma andadinha para o lado, é claro que bem menor, o olho vai se afastando lentamente, dando a impressão que está se movimentando. Então eu pegaria a imagem do olho e iria movimentando uma posiçãozinha para o lado a cada digitação, e se ele apagasse, movimentaria para o outro lado. Então vamos supor que esteja aqui, ao apagar, o olhinho iria para o outro lado, beleza? A outra lógica seria qual? A outra lógica seria a movimentação do cursor no formulário. Então, ao movimentar o cursor pelo formulário,
o olho começaria a seguir. Essa é um pouquinho mais difícil, ou seja, quando eu movimentasse o mouse, o cursor do mouse, o olho teria que olhar. Então, quando eu tivesse com o mouse, por exemplo, no narizinho dele, os olhos dele deveriam se movimentar exatamente para essa posição, olhando para o nariz. Então, eu vou até abrir o nosso formulário aqui, para vocês entenderem, ó, quando eu movimento, ele vai seguindo com os olhos, mexendo as posições. Quando eu clico no usuário e digito, ele põe o olho e vai movimentando. E quando eu fosse para a senha, ele colocaria a imagem do olho fechado em cima, dando a impressão que ele está com o olho fechado e não quer saber sua senha. Então, são essas três lógicas simples de movimentação de imagens, como vocês podem ver, que nada mais é do que uma imagem do rostinho do garoto, o olho que eu vou movimentar com programação de acordo com eventos, ou seja, quando tiver o mouse aqui, movimente o olho para lá, quando a seleção estiver aqui, movimente o olho para cá, e quando fosse a hora de digitar a senha, colocasse a imagem em cima, tampando. Então, a lógica da programação foi simples, são três lógicas simples e essas foram as lógicas feitas. Agora eu vou explicar como eu fiz isso em VBA, porque é a linguagem que eu utilizei, porque foi feito aqui no Access. Então eu vou explicar qual a lógica que eu utilizei, como que eu fiz esse desenvolvimento, mas lembrando que a lógica pode ser aplicada em qualquer, você pode fazer uma página web e seguir esse mesmo desenvolvimento, põe um rosto lá que vai se movimentando de acordo com o olho, vai se movimentando de acordo com as posições da seleção do usuário na página, beleza? Eu já expliquei bem a lógica para vocês, eu vou mostrar para vocês como eu fiz o código do VBA, certo? Como que eu fiz esse código para que tudo isso acontecesse. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês as funções que eu utilizei, lembrando que eu fiz no Access, mas essa lógica de programação pode ser feita no Excel também. Eu vou mostrar primeiro as APIs que eu utilizei, que nada mais é do que funções do Windows que eu tive que utilizar neste formulário, beleza? Então, eu vou abrir aqui o meu VBE, vou trazer meu VBE aqui para frente, e vamos olhar aqui o que eu tenho aqui no meu VBE. Eu tenho duas funções, mas antes de mostrar essas funções, eu quero que vocês percebam o tamanho do código. É só isso aqui, é muito pouca coisa, eu estou com zoom, por isso que a barra de rolagem está tão grande assim, mas o tamanho do código é só isso aqui. Se eu juntar todas as linhas, não dá 200 linhas de código, ó, a gente consegue ver aqui em cima, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês como que eu fiz, certo? Vamos lá. Eu utilizei duas APIs do Windows. Quais foram essas APIs? O que são APIs? São funções do Windows que eu consigo chamar pelo VBA e o VBA traz a resposta para mim. Então, uma delas foi pegar a posição do mouse na tela e dessa maneira eu saberia exatamente em qual pixel da minha tela o cursor do mouse está. E a outra função é pegue para mim a posição de uma janela na tela, ou seja, eu consigo saber em qual pixel da tela exatamente qual posição à esquerda, acima, à direita e abaixo que esta janela está. Então, através dessas duas APIs eu consigo saber onde está o mouse, onde está a minha janela e para onde eu tenho que movimentar o meu olho. Esta é a lógica criada via programação aqui, beleza? E como a gente havia visto, a gente tinha três lógicas, certo? Quando fosse no password, eu tinha que trazer a imagem do olho fechado para frente. Então vamos começar pela lógica mais fácil, certo? Então se eu for aqui no meu Access, deixa eu trazer para frente, deixa eu jogar isso aqui para trás, e eu vou olhar aqui no meu Access que quando eu clicasse na password, no text box do password, eu teria uma propriedade, certo? Então eu conseguiria vir aqui, veria a propriedade aqui, que é o evento quando perder o foco e quando pegar o foco. Ou seja, quando eu ganhasse o foco, quando o cursor selecionasse, eu traria a imagem para frente, onde quando saísse, eu simplesmente sumiria com a imagem, deixaria invisível. Então, on got focus, vamos ver essa função aqui no VBE. Deixa eu colocar o VBE aqui para frente, então mover para cima. Deixa eu colocar o VBE aqui. Quando a TXT senha got focus, ou seja, tiver o foco do meu cursor, eu simplesmente pego o olho fechado L de left, ou seja, meu olho à esquerda visível ficava true, o meu direita ficava true, e a minha senha eu mudava a cor para deixar azulzinho lá. E a mesma coisa quando saísse o meu olho ia ficar invisível, ou seja, não ia aparecer que está tampando mais. Então a gente consegue ver isso acontecendo aqui no nosso formulário. Então eu vou abrir aqui o formulário para a gente
entender essa lógica. O que eu tenho aqui? Quando eu clicasse, os olhinhos estão visíveis. Quando eu saio, os olhos estão invisíveis. A imagem fica visível. Quando eu saio, perde o foco, a imagem fica invisível. Aprendemos, já fizemos a primeira lógica. Agora vamos aprender e fazer as duas outras lógicas, que é, ao mover o mouse, o olho seguiria. Mas vamos para a segunda lógica, que seria, quando clicar no user, o olho vai diretamente para o cursor e a partir dali andaria uma posição para o lado a cada digitação. Então a mesma coisa que eu fiz para o password, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz no TXT user. E o que é o TXT login? Nada mais da onde o cara digita o login dele aqui, o user, né? Vamos ver os eventos que eu utilizei para esse TXT. Eu usei o Lost Focus, o Got Focus e o Change, ou seja, ao perder foco, ao receber foco e ao mudar de valor. Vamos olhar o código deles e a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos começar por perder foco. O que eu fazia quando eu perdesse o foco, né? Eu simplesmente jogava o olho para o centro, ou seja, para a posição inicial. Ó. Se eu olhar o Y to Center aqui, ó, ele pega e põe o olho à esquerda no formulário, o olho esquerdo, o left dele, a posição à esquerda. Como assim a posição à esquerda? Quando a gente está trabalhando com posições, a gente trabalha com a esquerda e com o top. Então, eu movimento X pixels à esquerda, X pixels ao top em cima, e aí ele vai se movimentar para uma posição na tela. Então, assim que eu inicio o form, eu simplesmente preencho essas variáveis aqui, ó. Vamos até dar uma olhada aqui no código, ó, no form current. Quando eu abrisse, eu pego as posições iniciais do olho. Tá até comentado aqui, ó, valor inicial do olho direito, left, ou seja, o meu left do meu olho direito. Todo objeto está a X pixels à esquerda, X pixels do top, dando a posição desse objeto no nosso formulário. Então, tendo esses valores preenchidos ao iniciar, aqui, ó, quando eu iniciasse o formulário, eu tinha os valores padrões, que era o olho no centro do globo ocular lá. Então eu saberia exatamente onde é a posição inicial da minha imagem do olhinho azul, beleza? Então, tendo essas variáveis, eu conseguiria chamar o Y to Center, posicionando todos o objeto, ou seja, meu olho à esquerda, o left dele seria a posição inicial, o meu top seria a posição inicial. A mesma coisa para o direito, colocaria as minhas variáveis preenchidas no começo do formulário. Então, ele, ao iniciar, pegaria as posições iniciais para que eu conseguisse chamar novamente ele para o centro quando eu quisesse. Beleza? Então, ao perder o foco, eu jogo o olho para o centro e pinto de branco. Ao receber o foco, eu pinto de azul e antes chamava o TXT Login Change. Lembra que é o evento de quando tivesse alterações, que é exatamente o que a gente quer. Quando o cara digitasse no TXT Login lá, quando ele fosse lá e digitasse, simplesmente chamasse essa função e houvesse uma função que mexe o olho. Ou seja, TXT Login Change é uma função que mexe o olho quando digitasse algo no TXT User. Beleza? Vou formular aqui em cima para ficar um pouco mais simples a explicação. E o que eu fazia primeiro? Primeiro eu verificava se o tamanho do texto fosse igual a 0. Se fosse igual a 0, o olho simplesmente iria para o centro e não teria que mexer mais. Caso contrário, tivesse algum dígito, ou seja, apertasse uma letra, tivesse mais de uma letra, ele faria um cálculo. Qual seria esse cálculo? Primeiro ele verificaria se a subtração da posição dele, do olho à esquerda, menos a posição inicial, for menor que 80. Por quê? Se eu tirar isso aqui, colocar true e começar a digitar no meu formulário, deixa eu rodar o formulário aqui e começar a digitar. Olha o que vai acontecer com o olho quando essa subtração passar. Ele simplesmente vai começar a sair o olho, tá vendo? Como eu descobri isso? Né? Como que eu descobri que seria 80? Testando. Eu fui apertando, aí aqui mais ou menos, né? Eu vim aqui no código, coloquei um pause, aí eu apertei A. O código parou e eu verifiquei quanto que dava isso aqui. Isso aqui dava 91, então eu percebi que se fosse menor que 80, estava tudo ok. Caso contrário, tinha que dar uma movimentada para a direita. Como que eu movimento o olho para a direita? Eu pego a posição que ele está do topo, certo? E simplesmente ando para a esquerda, a posição que ele estava inicialmente, vezes o tamanho do texto vezes 4. Mais o tamanho do texto vezes 4, desculpa.
Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o tamanho de um caractere, que é 40, vezes 4, que é mais ou menos o tamanho que eu acho que cada caractere deveria ser movimentado. Então, 4 pixels vezes o tamanho do texto, ou seja, eu tenho 40 caracteres, então o olho movimentou 40 vezes 4 pixels para a direita. Esse menos 65 foi só uma subtração padrão para deixar um tamanho melhor, tá? Então, o que eu estou fazendo? Pegando 40 caracteres, fazendo vezes 4. Vamos deixar isso aqui um pouco menor para a gente conseguir entender. Eu vou apertar A. Tá vendo que o olho está mexendo? Então eu tenho 5 caracteres, certo? Quando eu apertar o A, eu sei que meu tamanho do texto é 6 agora. Então eu estou mexendo 6 vezes 4 pixels para a direita. Eu estou pegando a posição que ele estava inicialmente e movendo 6 caracteres vezes 4 pixels para a direita. Como que eu faço isso? Eu pego a posição inicial e somo esse novo valor que eu quero. Beleza? Então ele está pegando a posição do olho e movimentando. Esta linha aqui nada mais é para movimentar ele lá para baixo. Ó. Se eu tirar essa linha, ele vai ficar lá embaixo, tá vendo, galera? Ó, vamos lá, vamos digitar. Ele vai ficar no meio. Então, toda vez que eu digitasse, eu estou colocando ele lá para baixo. Que eu também achei isso aqui, testando, eu achei que a posição do topo somado com 80 daria a posição boa lá embaixo. Então a gente acabou de aprender, eu estou pegando o texto, multiplicando por 4 pixels, somando na posição inicial e estou descendo o olho, somando 80 pixels para baixo da posição inicial do topo e dá esse efeito aqui, ó. Simplesmente. E isso, quando ele perder o foco, quando ele perdesse o foco, o olho simplesmente voltava para onde estava anteriormente. Eu espero que vocês tenham entendido a primeira lógica. Lembra que era com o olhinho fechado, eu só mostro, quando tivesse o foco aqui no password, eu mostro a imagem do olhinho fechado. A segunda lógica era, sempre que eu clicasse no TXT User, o olhinho ia para o centro, pintava a cor, e no change, ou seja, sempre que trocasse de valor, meu olho ia se movimentando o tamanho do texto vezes 4 pixels para a direita e abaixava o olhinho para dar a impressão que ele está olhando para baixo. Segunda lógica completa, poucas linhas de código, tranquilíssimo, beleza? Agora eu vou voltar para o meu formulário dentro do Access e vamos entender como que eu fiz a movimentação do olho dele com a setinha do mouse. Essa é a terceira e última lógica, porém é a mais difícil, mas como vocês já devem ter entendido a do TXT User, essa vai ficar fácil, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou no design dele e a gente vai ver que no form, no evento do formulário aqui, deixa eu selecionar o formulário. No formulário, eu tenho o evento onCurrent e eu tenho onTimer. Como que eu fiz isso? O onCurrent a gente já viu. Vamos lá no código. Deixa eu mostrar o VBE para vocês. OnCurrent, eu pegava os valores padrões iniciais das minhas imagens. Tranquilo. Começou a abrir o formulário, passa por esse evento e eu pegava os valores iniciais da minha imagem. Beleza? Simples. E daí eu coloquei no timer do meu formulário para que a cada 800 milissegundos, ou 1 segundo podia ser, ele verifica a posição do mouse e movimenta o olho para onde está o mouse. Ou seja, a cada 1 segundo ele fica olhando, o mouse está ali, movimento. Mas somente se o login não estiver ativo, nem a senha. Por quê? Porque quando estivesse no login, ele deveria movimentar o olhinho para baixo, seguindo os caracteres, ou seja, não devia passar por esta função. E se estivesse na senha, a mesma coisa, o olhinho já está tampado, não tem por que movimentá-lo aqui. E como que eu fiz a lógica? A lógica é o seguinte, primeiro eu pego a posição do meu mouse e coloco nas coordenadas. Então eu sei que a minha posição X e Y é onde está o meu mouse. Logo após isso, eu pego o tamanho do meu formulário na tela. Como assim? Eu vejo a posição que o meu formulário está na tela. Qual a distância do topo, qual a distância à esquerda que o meu formulário está na tela. Desse jeito eu consigo saber onde o meu olho esquerdo está e o meu olho direito. Como que eu sei onde o meu olho esquerdo está e o meu olho direito? Eu sei que é a posição do meu formulário. Por que eu sei disso? Vamos lá, galera. Eu abri meu formulário e aqui vocês estão vendo o formulário. Aqui em cima
eu sei que aonde o meu formulário está, vou até colocar um F9, entrou aqui, ó. Eu sei que a posição do meu formulário é 922, ou seja, o cantinho esquerdo do meu formulário, aqui, ó, bem no cantinho esquerdo dele, é 922x, left, né? Só que eu sei que o meu olho fica 152 left. Eu tenho que somar, ou seja, a distância entre o olho e o canto esquerdo do meu formulário é 152. Como que eu sei isso? Também foi testando, eu fiquei testando até descobrir que a distância entre o meu olho e o canto esquerdo era 152. Então eu pego e preencho essas variáveis, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo Y, olho direito Y, ou seja, minhas posições X e Y do meu olho no formulário. Dito isso, eu verifico a posição do mouse e se é maior ou igual à posição do olho, certo? Se for maior ou igual do que o olho, a posição à direita, eu não movimento. E a mesma esquema para a esquerda. Ficou muito confuso isso que eu falei. Vou explicar de novo. Galera, esquece essa explicação tosca. Vou tentar explicar de uma forma melhor. O que eu faço? Eu simplesmente pego as posições, ó, e repito, tá? Tanto para o olho esquerdo quanto para o olho direito. Por isso que tem dois códigos aqui, duas vezes. Tá vendo? Por isso que tem duas vezes o código aqui. O que eu faço? Eu pego a posição do meu olho, pego a posição do meu mouse e verifico se o meu olho esquerdo está fora do globo ocular. Se tiver, eu não faço nada, certo? Eu não faço nada. Caso contrário, eu teria que movimentar. Então, se meu olho está, se meu mouse está aqui no meio, eu tinha que movimentar os dois sem sair do globo ocular, certo? O olho andando para a esquerda, este olho andando para a direita. Caso eu movimentasse para cá, eu tenho que subir o olho baseado na posição, subir o outro olho também e não posso tirar do globo ocular. Então eu verificava, é maior do que este valor? É maior do que fora do globo ocular? Se sim, para. Se não, movimenta para a direita, certo? E este foi o cálculo utilizado. Então quando eu movimento, a cada 1 segundo ele está verificando e tentando mover. Esse é o código que está aqui, tá, galera? Ó, pega a posição top do olho esquerdo e direito. Se o top for igual a 2, for igual aos dois, então ele deixa os dois iguais e não sobe mais. Então ele pega o top aqui, se for maior do que a posição, eu setava um valor fixo de 2.900, que era o máximo do olho. Se não, eu colocava no meio. Se não, eu fazia um cálculo aqui para que ele movimentasse exatamente a quantidade necessária. Então é simplesmente isso o código. Eu verifico se ele está saindo do globo, se não, movimenta para a direita. E a mesma coisa para baixo, porque ele não pode sair tanto para o Y quanto para o X. Então eu pego a posição do mouse, pego a posição do meu olho, calculo se eu tenho que andar para a direita ou para baixo e movimento o meu olho utilizando as APIs. Bem simples, tá, galera? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica. Os cálculos que estão feitos aqui tá tudo no meu Access. Eu vou disponibilizar isso no GitHub, vocês conseguem baixar e dar uma estudada, uma brincada e ir mais a fundo de como foi feito esse cálculo. Mas, cara, não tem segredo. Eu pego as posições das imagens, posição do mouse e vou, ao movimentar o mouse, movimento o olho baseado no globo ocular. Se não saiu, para. Se não saiu da posição do globo ocular, movimenta. Se saiu, para no máximo, que no caso aqui seria os 2.900, que eu coloquei fixado aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido, podem baixar isso aqui, podem utilizar para vocês, mas por favor, me ajudem a compartilhar, me ajudem recomendando minhas competências no LinkedIn, mas principalmente divulgando esse vídeo para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Por que isso? Porque eu faço esse conteúdo gratuito, não só esse, como eu faço resenha aqui no meu canal, que é uma live com pessoas de tecnologia, e eu não ganho nada com isso, mas eu ganho uma boa visibilidade e consigo continuar criando esses conteúdos, dedicando um tempo da minha semana criando esse conteúdo para vocês. E futuramente vou começar a gravação do meu curso de VBA básico, aí sim vocês vão conseguir me ajudar adquirindo o curso, tá? Então muito obrigado a você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham entendido a lógica, não só a programação de menos, espero que vocês tenham entendido a lógica de como foi feito o sistema, para que vocês possam replicar aí no sistema de vocês, nas soluções de vocês, não importa a linguagem, tá? Muito obrigado, eu fico por aqui e até uma próxima. Hey!